Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast, Tá em Alta Podcast, um dos podcasts de maior alcance aqui de Maringá. E eu fico muito feliz em fazer esse podcast. Esse podcast é um podcast livre, né? A gente sempre trabalha com assuntos que estão em alta e hoje não é diferente. Hoje nós iremos conversar com os ganhadores dos melhores do ano de Maringá na categoria Food Truck, né? É o Tudo de Bom Food Truck. Vocês vão conhecer a trajetória, vão conhecer a história. A gente vai abrir os bastidores, porque quem vê close não vê corre. Então a gente vai abrir os bastidores ali, vamos contar as histórias e tudo mais. Eu gostaria de dar as boas-vindas para o Lucas e o Pablo. Seja bem-vindo aí ao Tal em Alta Podcast. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite. Estamos muito felizes aí pelo convite. E agradecer desde já, todos os clientes, todos os amigos e familiares. E primeiramente também a Deus por estarmos aqui hoje. Apesar de tudo, né? Deus é a nossa base, né? Isso. O Tudo de Bom Food Truck, ele só existe porque nós temos como base principal Deus. Se a gente não tiver Deus, não levar Deus para as pessoas, nós não somos nada, né? E o amor está em primeiro lugar. Então a gente leva o amor ali na comida. Então, assim, a gente está com os food trucks aí hoje, atualmente, com um food truck de pastel, food truck de espetinho e combo mineiro e também outro food truck de hambúrguer artesanal. Legal. Então, a gente tá com esses três. Coisa aí. boa, hein? Tudo de bom, hein? Tudo de bom mesmo. E no caso da história de você, assim, primeiramente, assim, você tá falando bastidores, assim, você já é meio que acostumado um pouco com esse ambiente, né? De podcast, rádio, né? Assim, Isso. assim, e agora vai ser o primeiro de muitos aí. Podcast é o primeiro. Rádio você já fazia alguns, né? Fizemos já. A gente começou, né? Na verdade, a gente se conheceu, o Pablo e eu se conhecemos no seminário, né? Nós éramos seminaristas, estudando para ser padre, e a gente se apaixonou dentro do seminário. Inclusive, a gente fazia rádio, que era o nome da rádio era... Olha, eu não me recordo o nome da rádio, mas o programa se chamava Fica Conosco, Senhor. Era um programa religioso, né? No qual a gente tinha ali 1 hora de programação, onde a gente partilhava um pouco da palavra de Deus, a gente fazia meditação da palavra de Deus, escutava músicas religiosas e também a gente atendia o pessoal. O pessoal ligava na rádio para conversar com a gente, pedir oração, pedir orientações, né? E aí foi praticamente 1 ano, né, nego? Mais um ano. Fazendo esse programa Fica Conosco, Senhor, lá em Eunápolis. Eunápolis fica ali próximo a Porto Seguro, na Bahia. Isso. E nosso carinho, ele falou de nego, tá, gente? Esse é um carinho que a gente tem um pelo outro. Então, é nego que a gente se trata aqui. Fica tranquilo. E no caso dessa área empreendedora, né? Explorando aqui esse lado de vocês, né? Como que surgiu? Vocês sempre foi nessa área ou espontâneo? Como foi isso? Então, assim, falando de mim um pouco. Eu cozinho desde os 6 anos, né? Então, aprendi com a minha mãe, sempre tive curiosidade, né? Amo MasterChef, se quiserem me contratar aí, já tô aqui disponível, né? Nós assistimos muito o programa do Jacan, né? do Jacan, nós somos muito seu fã, Jacan, se você conseguir ver nós aqui, né, então... Não, eu vou falar pra você, o dia que trazer o Jacan aqui, ou Fogaça, chamar de co-host alguém de vocês pra ajudar a entrevistar. Já ajuda, já estamos aqui também porque nós somos muito fã dele, né? E, tipo assim, então eu cozinho desde os 6 anos, aí eu fui pro seminário, a gente se conheceu lá. Quando nós saímos do seminário, né, porque a gente se apaixonou e tal, então a gente saiu do seminário e ele veio morar comigo para Maringá, né? E a gente, aquele ano de pandemia, então assim, eu trabalhava como vendedor, né? E ele também como vendedor em outra loja.
E a gente com aquele medo de ser mandado embora, mas a gente já sabia cozinhar, então a gente fazia, até mandei umas fotos para você, né? A gente fazia pastel dentro do condomínio e vendia. A gente tinha um Fusca, né? Você quer até falar um pouquinho sobre o Fusca aí? O Lucas não gosta muito de falar do Fusca, porque é até engraçado. A gente saía para vender os nossos pães nos condomínios na época da pandemia, né? Então, geralmente era dia de domingo, a gente saía para vender os pães, né? E aí, sempre quando a gente estava chegando no condomínio, ou quando a gente estava voltando, o Fusca estragava. Parava de funcionar, né? E é claro, né? Eu sempre fui o motorista da casa. Quem ia, né, empurrar o Fusca? O Lucas. Então, a gente até nomeou o Fusca como Samuel, né? Só pegava quando queria. Só pegava Porque como... Samuel só escutava Deus quando ele queria, né? Entendi. Então, assim, Samuel levou um tempo para poder reconhecer a voz de Deus, né? E o Fusca, a mesma coisa. Ele não obedecia o Lucas. Sempre que o Lucas estava comigo, o Fusca estragava. Então, eu andava em Maringá, para cima e para baixo com o Fusca não estragava, né? Isso aí. E aí, a gente vendeu muito pão na época da pandemia com esse Fusca, né? A gente começou, inclusive, a gente tinha uma caixinha, né? Eu mandei uma foto para você. E a gente colocava o varal de roupa que a gente tinha. Uma toalha branca. Colocava uma toalha branca. E daí essa caixa com os pães. Aí eu fazia os pães e o sonho e fatia húngara. E ele fazia o pão de queijo, né? Bolo também, né? Rosca. Bolo. Que o mineiro é ele, né? Inclusive, aí, nessa época a gente tinha o nome não era tudo de bom, né? O nome antigamente era Dois Corações. Gourmet Dois Corações. Gourmet Dois Corações, na época. Só que a gente não registrou e acabamos perdendo o nome. E daí, sabendo que ele era mineiro, um dia ele falou assim, nossa, isso aqui tá tudo de bom. É esse aqui que eu fiz. Falei, amor, já sei qual vai ser o nome da nossa empresa. Você é mineiro e a gente vai focar nesse negócio de Minas. De mineira. Então, vai ser tudo de bom, gastronomia mineira. Legal. Daí, foi aí que saiu, né? E daí, meu pai, né? Vendo que a gente estava fazendo as coisas para vender, o meu pai viu um food truck no celular dele. Um anúncio, né? Um anúncio. E nós fomos, né, no sítio do meu pai, meus pais têm um sítio. Nós fomos lá e falou assim, olha, eu vi esse food truck aqui, eu pensei em vocês topam? Eu compro para vocês o food e vocês tomam conta. Né? Depois eu paguei ele, tem juros até. Mas aí veio assim, meu pai que veio assim, que nos deu abriu esse leque, sabe? O leque, né? Porque ele viu que a gente tava gostando e a gente ama cozinhar. Porque assim, na época da pandemia, apesar do medo de ser mandado embora, as contas não pararam de chegar, né? Então a gente começou a fazer esses pães, a gente começou a trabalhar no restaurante finais de semana. Sim. Então a gente trabalhou ali no armazém restaurante final de semana, era sexta, sábado, domingo, nós trabalhávamos lá, fazendo freelance, né? Então, a ideia do food truck veio do meu sogro, né? Então, quando a gente comprou esse food truck, a gente pensou assim, e agora? O dilema, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos fazer uma padaria móvel? A gente vai fazer pastel, espetinho? O que é que vai ser? Então, foi uma grande discussão lá em casa, né, nego? Foi. Porque eu queria espetinho e o Lucas queria pastel. E aí eu falei assim, nego, eu acho que espetinho vai vender mais do que pastel. Acabou que ele me escutou. Né? E aí nós iniciamos com o food truck de espetinho. Foi o primeiro. Então o primeiro foi espetinho. Foi o primeiro. Foi de espetinho. E daí a gente colocou o espetinho e daí tinha vários tipos de espetinho. E daí surgiu dentro do espetinho, os nossos clientes, né, vinham com arroz e com feijão. Eu falei assim, vamos colocar feijão tropeiro e arroz dentro do espetinho. E daí, num outro evento que nós fomos, como era porções só, né? Assim, vocês não vendem combo? Falei assim, vendemos combo. Aí saiu ali mesmo, tipo, fizemos combo na hora e depois assim, agora vamos vender combo mineiro. Na verdade, foi uma necessidade, né, nego? Porque nós fomos atender um evento lá no Luz Amor,
Que, inclusive assim, era no Luz Amor. no Luz Legal. Amor, onde foi a nossa premiação, né? Legal. Ah, Então, assim, tinha uma grande porcentagem das pessoas que queria a porção do feijão tropeiro e do arroz, mas a gente não tinha para todo mundo. É. E aí a moça perguntou: mas vocês não vendem um combo? Um pouquinho de cada? E aí foi onde surgiu o nosso famoso combo mineiro, que lá Que em é Minas a gente chama de jantinha, Jantinha né? mineira. Então nesse combo vem o arroz, o feijão tropeiro e o espetinho. Aí o Isso. espetinho a pessoa pode escolher qual espetinho ela quer. Isso. E aí desde dali surgiu. E aí a gente foi acrescentando mais coisas também dentro do food truck, né? Tipo chopp E artesanal. puxando isso daí, né? Tipo assim, querendo ou não, faz parte de um princípio de empreendedorismo, né? De você ouvir o que o cliente quer e atender conforme a demanda, né? Sim. Porque certeza. e entrando até um pouco nisso, assim, né? Muita gente acaba errando no empreendedorismo, assim, às vezes não dá certo, porque eu acho que cria alguma coisa que nem sabe se tem demanda, né? Exato. Tipo, e quando você cria algo que as pessoas estão pedindo, a chance de dar certo. É maior. Bem, Inclusive, para todos os empreendedores, escutem os seus clientes, porque quem faz a gente crescer são eles. Então, a maioria das criatividades saem deles, por incrível que pareça. olha aí, cara. Então, você tá vendo? Então, a gente pega as ideias, mas as ideias são a maioria dos clientes. Total. Porque assim, no nosso início de empresa, Lucas e eu, a gente tinha muito tempo para poder ouvir os nossos clientes. Então, acabou criando um laço muito fraterno com os nossos clientes, né, nego? Uhum. Porque assim, a gente não entregava só o espeto para o cliente. A gente entregava mais do que o espeto, a gente entregava experiência, a gente afeto, atenção. Então, assim, muitas das vezes a gente vai em um estabelecimento, tipo um food truck, que é o nosso ramo, né? A gente vai em um food truck e a gente não é bem acolhido, você não pergunta o nome da pessoa, simplesmente, qual é o seu pedido? Quero um espeto bovino, né? Nós não. Você chega no nosso food truck, a primeira coisa que a gente pergunta é qual o seu nome. Então, o nome, essa questão de conexão, a gente valoriza muito. Porque nós, né, tem aquele livro que eu li, Como Conquistar uma Pessoa em 90 Segundos, né? E como fazer uma pessoa gostar de você em 90 segundos. Até o ator eu esqueci agora no momento, mas esse livro nos ajuda muito, né? Questão do gesto, você conectar com o olho da pessoa. Então, a pessoa sentir que você está dando atenção para ela. Porque muitas vezes a pessoa nem veio para comprar ali, né? Ele veio para, né? Às vezes só conhecer, conhecer né? Por curiosidade. Chega. E daí, por incrível que e- pareça, para aquela conexão, né? A pessoa já... Nossa, gostei de você. Que, inclusive, a maioria dos nossos clientes... Isso muda completamente, né? Muda Porque muito. é um fator que pesa. Eu que estou falando, o atendimento é uma coisa que Sim. pesa gigante. A pessoa pode ter o melhor produto, mas... né? E às vezes a pessoa também pode ser a mais competente que for, mas às vezes se tiver um atendimento ruim, isso impacta, às vezes até na qualidade, né? Com certeza. Por exemplo, você está bebendo uma água, mas aí, sei lá, a pessoa que entrega água, parece que aquela água já vem amarga já. mais ou menos isso. Inclusive, um dos temas até do nosso casamento, né? Inclusive, assim, tá lá uma frase nos 3 food trucks, até na logo nossa. A gente não muda as pessoas, a gente ama. Então, a gente, através não somente, né, do nosso acolhimento, mas principalmente da comida, a gente quer levar esse amor, sabe? Legal. Para eles sentirem que a gente faz com amor. Então, assim, o que a pessoa, nós ganhamos? Então, assim, a pessoa vê muito a questão de conexão, a higiene, nossos food trucks são, né? A gente gosta muito dessa questão de organização, higiene. E a questão daí também do bom atendimento, né? Você acolher ali. Então, a gente preza muito por isso. Legal. E uma das coisas assim que é interessante a gente destacar, o que vocês acreditam que é uma receita, já que a gente está falando de comida, o que é uma receita que poderia ser de sucesso assim para a pessoa
conseguir alcançar, né, melhores resultados? Deus. Deus primeiramente. Se hoje não, né? Em tudo que a gente for fazer, se a gente não colocar Deus As como coisas. a base, né? Você não vai em lugar nenhum. É. Lucas e eu, nós temos uma conexão divina muito, muito boa, podemos dizer assim, com Deus. Porque, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Não é o Pablo em primeiro lugar, não é o Lucas. Sempre vem Deus em primeiro lugar, né? Se a gente não faz isso, nada dá certo. Quantas e quantas vezes, né, nego? A gente tentava fazer alguma coisa, dar um passo na vida sem parar, orar, rezar, pedir o auxílio de Deus, e aí lá na frente aconteceu alguma coisa que não dava certo, porque a gente não fazia a vontade de Deus, a gente colocava a nossa vontade acima da própria vontade de Deus. Então as coisas às vezes não dão certo porque a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus e aí não dá certo. Aí acaba. Essa é a base. É a E daí, base de quando tudo. você A tem base de Deus, você tem amor, né? E se você faz tudo com amor, tudo sai bem, né? Inclusive, assim, quando a gente prepara as nossas coisas, né? Inclusive, eu rezo em cima daquilo. Tipo, que essa pessoa se sinta bem com a comida, que possa fazer bem para ela, né? Espiritualmente, fisicamente. Então, é uma das coisas que, quando eu tô fazendo feijão tropeiro, né? Eu coloco lá, Senhor, abençoe esse feijão, para que a pessoa que comer, ele possa se sentir bem, né? Isso é bom, isso é Tal. interessante. Então, tudo fazendo com amor mesmo para as pessoas. E as pessoas gostam muito, né? Não, isso é sentido na ponta, né? Não é à toa, né? Eu tava até andando com vocês, assim, vocês têm uma boa popularidade, né? Então, o pessoal, bastante gente conhece vocês. E é legal, né? Bastante. E assim, eu queria trazer para assim, um ponto, assim, o que vocês acreditam que seja um erro que as pessoas cometem, assim, na hora de empreender ou na hora de construir ali um negócio? Eu acho que o ponto errado, o lugar errado de você Está. fazer as coisas. Tipo assim, Você eu fala a falo a localização? localização. Eu falo assim, você primeiro tem que saber para quem você vai vender e o que você quer vender, né? Um exemplo, nós com os food truck, você vai aonde as pessoas têm fome, né? E isso serve muito para quem vai abrir uma loja de comida. Você não vai abrir um restaurante num ponto onde não tem pessoas ali, né? E também ver o que as pessoas vão querer ali, entendeu? Então, tipo assim, se você abrir um restaurante, normalmente restaurante, as pessoas comem de dia, na parte do almoço e à noite, né? Então, saber o horário que você vai abrir, para quem você quer e que lugar. Porque tem muito restaurante que abre aí lugares, né? Que fecha em 2 meses. Que é, inclusive, um dos nossos colegas abriu uma hamburgueria. Ele vendia muito bem na casa dele, né? Por delivery, e abriu uma hamburgueria. E não deu nem um ano e fechou. Porque ele abriu do lado de uma outra hamburgueria, que eu não vou falar o nome, né? E em frente tinha já um outro restaurante que do outro lado já tinha. Eu falei, aí você tá querendo o quê, né, meu Aí filho? complica, né? Aí você tem que ter assim um bolso grande para você abrir uma coisa maior e chamativa. E uma coisa assim que chama muita atenção hoje também, as pessoas gostam muito, é música. Inclusive, né, eu mesmo gosto no meu food truck tem a caixa de som e tem TV, né? Então, assim, de vez em quando a gente contrata lá uma pessoa para cantar lá no food lá. Eu fui lá no food truck de vocês, estavam lá os funcionários, né? De Sim. vocês lá. E é bacana, assim, é um clima, né? Eu esqueci a localização exata. Mas fica um clima bacana, né? Assim, fica de família música, ali. Música, tal. Música os agradável, varal vasilha de de luz. luzes. É uma coisa assim, bem assim. Já foi pra Porto Seguro lá em Trancosos? A coisa não foi. Não. É que a gente ficou um tempo a gente lá. inspira muito
Onde a gente se conheceu, né? Quando a É. gente estava lá na Bahia, a gente Em Porto frequentou Seguro. muito ali o Quadrado e a gente viu que o estilo das pessoas que frequentam ali é um pouco diferente, né? As pessoas querem uma coisa mais assim, mais calma, mais familiar, não quer muito agito. Então a gente É uma coisa trouxe bem isso, relaxante. a gente trouxe isso pro nosso food truck, né? Um local mais aconchegante, então a gente coloca um varal de luz com a luzinha amarela para ser mais aconchegante, uma música ambiente. Na verdade, a música, assim, a gente vê muito a plateia. A gente percebe muito a plateia. Eu mesmo, né, por ser formado em filosofia, então eu estudo muito as pessoas. Então, assim, se eu vejo um monte de jovens, eu vou colocar ali um sertanejo universitário, vou colocar ali uma música mais, né, que foque naquele jovem. Agora, se eu vejo família, eu já coloco mais um MPB, um sertanejo raiz. Então vai da temperatura. eu né? vou muito pelas pessoas. E até mesmo pessoas vêm falar assim, você coloca essa tal música? Eu vou e atendo, né? Legal, legal. Dependendo do condomínio, a gente coloca mais baixinho. E eu até puxar um ponto aqui pra vocês, porque hoje eu tava conversando, inclusive, com um empreendedor também, né? Assim, da área do KFC, né? Que é ele tava falando lá e tal. E ele tá falando do inicial, sabe? Das críticas. Sim. Eu queria saber como que vocês lidam com as críticas, se vocês já receberam. Tipo assim, porque quando a pessoa decide, não fazer algo, parece que tem forças querendo, né? Às vezes comentários maldosos. Tal, Com Então, certeza, sempre tem, sempre tem. tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? Com Como diz o certeza. Ariano Suassuna. Então, Ó, se vocês tiverem alguma experiência... recentemente, nós fomos atender um condomínio, né? Síndica muito gente boa, tal. Só que aconteceu o quê? A gente foi meio que preparado para poucas pessoas. A gente foi preparado para mais ou menos umas 50 pessoas no food truck. E apareceu mais de 200 pessoas. Eita, nós. Então, o que foi? Então, assim, atraso, né? Com a comida, com tanto espetinho, o hambúrguer, o pastel. O pastel nem tanto, porque o pastel é um pouco mais rápido. E daí, o chopp também. Então, tudo atrasou, né? Algumas coisas iam meio que cru, porque as pessoas estavam ali com pressa. E eu falei assim, olha, tá indo cru, né? E elas aceitavam, mas depois elas, né, acabaram falando ali, criticando. Então, a gente não estava preparado, né, para aquele evento. Até falei falei assim, nossa, eu não imaginava que era 50. Ela até falou, aí ela nos chamou de novo, porque ela falou assim, Lucas, apesar de tudo, 80% ainda gostou. Porque o ambiente de vocês era top, a comidinha boa ali, apesar de que alguns depois foi, né, demorando. E eles querem, inclusive, de novo. Daí eu falei, sim, mas agora pode ficar tranquilo que eu vou preparado. Então eu já contratei 3 freelancers a mais. Já vai, tá tranquilo agora. Então, E assim, nesse dia faltou pão, cara. faltou Nossos pão. pães A acabaram. gente teve que ligar pro nosso Já- fornecedor para trazer o pão ali. Que coisa, né? Porque tudo pode acontecer aqui. Isso. Inclusive, assim, e dentro de uma... Depois Mas aqui Tá tudo gravado. Mas quando é ao vivo, a gente joga... Não, pode ficar tranquilo. tranquilo. Gente, tem alguém aqui, tá? Antes, mas não, tem alguém Hã? trabalhando aqui do lado, mas tá tudo acontecendo Não, normalmente. nós estamos trocando aqui, você viu o barulho aqui. O podcast ele tem É, isso aí. esse fator, né? Que é o fator surpresa e tudo mais. Mas assim, trazendo aqui para vocês, aqui, puxando esse ponto, assim, na hora de criar um negócio, tipo assim, criar assim tal. Porque eu tava conversando com um cara, né? Que a conversa tá boa. É, tranquilo. Em relação, ó, depois você vai colocar a vinheta e vai tirar essa parte aqui, né?
Pega a numeração que tá aí. Pegou? Minuto? Ele é fera. Hein? Mas eu puxar um ponto, cara, que é interessante. Em relação ao início, tá? Porque existe sempre um pessoal que é, sabe, sangue ruim mesmo. Que às vezes Olha, você vai falar, não vai durar 2 meses, vai durar, né? a gente Nossa, teve muita dificuldade no início, não por falta de profissionalismo da nossa parte, mas porque... Vou levantar um ponto aqui que eu acho que... acredito que todos que têm esse segmento de food truck sofrem em Maringá, que é a parte de documentação. O que a gente mais sofreu, né, nego? É. Nem foi tanto as críticas das pessoas, mas sim a questão de tirar a documentação. Burocrático. Tipo, É, a muito burocracia. burocrático. Cara, para tirar uma Burocrático. licença de food truck, a gente demorou mais ou menos uns 9 meses, cara. Nossa. 9 meses para poder Nossa, tirar a cara. licença de um food truck. Então, assim, tem que Ó, ter tá aí muito- uma coisa, hein? Vou falar pra vocês, ó. Falar para as autoridades e tudo mais, é importante acelerar isso daí, né? Isso, Inclusive, essa gestão tem feito bastante coisa para acelerar. Com certeza. Então, você que quer abrir um food truck aí, primeira coisa, vai na prefeitura e já pega os papéis, inclusive a licença sanitária. Você tem que entrar com 3 meses antes para sair a licença. É um dos mais demorados, que é a licença sanitária. Legal. Mas então, assim, é uma coisa que leva tempo, é dor de cabeça, porque a gente vai e volta toda hora, né? Então, assim, dá dor de cabeça, então, mas o importante é não desistir. Se você sonha com aquilo, não desista. Quando o Pablo e eu chegou aqui em Maringá, nós chegamos só com um colchãozinho de solteiro, uma mala, 2 bicicletas e 2 violões. Ui. A gente vendeu o nosso violão para comprar geladeira e daí a gente começou a caminhar. Então a gente veio sem nada, com caixa de papelão para nós colocar nossa roupa. Então assim, no início foi muito difícil, né? E a gente começou a vender desde o comecinho ali para condomínio com a caixinha nossa ali. E hoje, graças a Deus, atualmente a gente tem aí nossos 3 food trucks, nós temos um apartamento mobiliado, temos Temos 2 imóveis na caminhonetes, cidade. temos um terreno Não, e a gente falar está pra vocês, crescendo, e graças a são, Deus. são resultados que, inclusive, muito a gente esforço. tá explorando ali para entender, né, os bastidores disso. Porque um dos fatores que agora, olhando para vocês assim, e dá para perceber, é a coragem. Vocês têm coragem né? Com Eu falo, certeza. não, tem essa situação, vamos para cima, assim, né? Uhum. Então, esse é um fator, assim, além do, que nem você colocou, Deus, principalmente, né? Isso, isso. Total, coragem. O que vocês colocariam, assim, para assim, finalizar de conselhos para o pessoal que tá nos acompanhando, assim, que de repente está começando, né? Uhum. E às vezes precisa de motivação, precisa, né? Então, o que poderia dizer, assim, para... Eu acredito, assim, que a fé e a persistência e o amor são a base de tudo. Pablo, quando nós fomos no condomínio a primeira vez, a gente foi no condomínio e nós já estávamos com o food truck nesse dia, né? E a gente não vendeu uma água no primeiro dia. E a gente veio, assim, eu lembro até esse dia que até uma mostrando, se eu chorar aqui, né, gente? Então, vocês me perdoem. Ok. Uma revolta, né? É uma revolta, uma tristeza, tipo assim, meu Deus, nenhuma água. Nossa. O que a gente vai fazer? E a gente tava largando quase, né? É o nosso sonho, né? Ter as nossas coisas. Falei, meu Deus, nenhuma água a gente vendeu. E aquilo veio assim, sabe? Eu falei assim, não, mas a gente não vai desistir, né? E o Pablo pediu as contas, né, do serviço e ficou só ele. E eu fiquei meio assim, com medo de pedir as contas. Porque eu estava no meu trabalho e eu ganhava muito bem nele, né? E o Pablo foi sozinho, mas daí eu vi que ele estava indo e eu ajudava à noite também, né?
Falei assim, eu vou pedir as contas e seja o que Deus quiser. Então, assim, eu acho que a persistência, né, é a coisa que você agarrar com Deus e falar assim, não, é isso que eu quero. Então, assim, hoje, né, graças a Deus, a gente vende muito bem, nossos clientes. Então, assim, não desistir com a primeira queda. Nossa, isso que você falou, assim, é sensacional, né? Porque muitas pessoas, nesse primeiro obstáculo, ou nesse primeiro desafio, já param. Então, acabou. assim, não desistir com a primeira queda. Caiu, levanta, que você vai levantar mais forte. Assim fala São João Paulo II, né? Que santo não é aquele que cai. Santo é aquele que cai e levanta e persiste. Total. Então, assim, isso serve para nós empreendedores, sabe? Porque todos, assim, nenhum se salva, mas todos já passaram pela dificuldade, né? Todos já receberam um não, mas não para aí. Tem um amigo meu que fala até assim, ó, o céu é o limite. Então, o céu é o limite. Aqui na Terra, a gente pode tudo. Aí vem aquela frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom, muito bom. Então, Sensacional. é isso. Sensacional. E, Pablo, se você tiver também contribuição pra gente aí. Vamos sim. E assim, levando em consideração essa parte que o Lucas falou do não desistir, a gente cita tanto a questão do amor, né? Lucas e eu, a gente já passou por umas barreiras muito pesadas em relação ao nosso amor, que é um pouco diferente da família tradicional, né? Sim. Mas Santa Teresinha, ela dizia o seguinte: descobri que o amor supera todas as coisas, que o amor é tudo. Então, o tudo para nós é o amor que eu tenho por ele e ele por mim. Então, quando a gente coloca o amor de Deus no meio do nosso amor, não tem barreiras, não tem obstáculos, não tem quedas que faz a gente desistir. Nós já estamos aí com 3 food trucks. O primeiro, a gente poderia ter chutado o balde, cara, e não ter ido para frente. Mas veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, e a gente ainda cai com o terceiro. A gente cai, a gente se estressa, a gente pensa em desistir várias vezes. Mas o que nos fortalece é o amor. O amor que nós temos um com o outro e o amor que nos une, que é o amor de Deus. Então, assim... E aquilo que a gente faz, né, também, E o amor, principalmente. e principalmente naquilo que a gente faz, porque comida é amor. Então a gente cozinha para levar carinho e amor para as pessoas. Não existe outra coisa a não ser fazer tudo aquilo que a gente ama. Eu não faço o que eu amo, ou eu amo o que faço. É uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Eu amo o que faço ou faço o que amo? É isso. Muito bom. Legal. Cara, Aí. muito bom, cara. Eu vou falar pra você, a história de vocês é inspiradora aí. Eu agradeço por vocês compartilhar. Tem Obrigado. coisa que nós compartilhamos, às vezes, só com a família, né? Pessoas próximas, e vocês abriram o coração aí. Agradeço, de verdade. E queria, assim, se o pessoal quiser continuar esse assunto, né? O pessoal, às vezes, o pessoal vai assistir, vai estar ainda esse mês, vai estar assistindo esse mês. Mas às vezes vai assistir daqui 5 anos, né? Por causa que é um conteúdo atemporal, né? Sim, É um sim. conteúdo que a gente documenta as histórias. E como que o pessoal pode continuar esse assunto? Começar pelo Lucas. Gente, vocês podem aí falar pro Altair chamar nós aqui de novo e vocês fazerem perguntas aí, várias perguntas que vocês queiram fazer, né? Em relação à nossa história, né? Inclusive aqui nós tocamos em 2 assuntos, que é a questão do empreendedor, né? E a questão também, né, do nosso amor, né? 2 homens se amando. Então, assim, com certeza vocês vão ter várias perguntas tanto sobre nós, como também sobre o nosso trabalho, né, nossa empresa. Então, assim, querem saber mais? Dá um toque pro Altair que ele vai chamar a gente aqui e a gente pode estar respondendo as perguntas de vocês aí. Legal, legal. Inclusive, quando a gente trabalhar assim, assuntos relacionados a essa área
culinária, né? Gastronomia. Isso. A gente vai estar fazendo um convite aí para fazer o co-host, né? Que a gente fala, que é Com apresentador certeza. convidado. Isso aí, ó. Pablo, como que o pessoal pode continuar esse assunto? Como que é o arroba lá? Como que Olha, funciona? Vocês podem nos seguir lá no Instagram. O nosso Instagram é Tudo de Bom Food Truck, né? E ali vocês podem acompanhar também um pouco do nosso dia a dia, onde nós vamos estar. Como nós atendemos condomínios e eventos, nós postamos todos os dias pela manhã um folderzinho de onde cada food vai estar. Às vezes os 3 vão estar no mesmo lugar, ou às vezes cada um vai estar em um condomínio, um evento diferente, mas então, nós temos a nossa agenda semanal e a gente posta todos os dias pela manhã para ficar disponível para aquelas pessoas que querem nos visitar e nos prestigiar, saber onde nós vamos estar. Isso aí. Legal. E se fosse quebrar o protocolo aqui no sentido de falar do negócio, como que vocês falariam? Hoje o Tudo de Bom Food Truck, ele faz o quê? Quais são os produtos? Vamos quebrar o protocolo aqui, já que a gente está falando do Store do Negócio. Como que vocês resumiriam aí o portfólio de produtos e todo o business? Então, hoje nós estamos aí com 3 food trucks. Então, um com pastel, né, frito na hora, sucos naturais e refrigerante. Daí também tem o espetinho com chopp artesanal, o combo mineiro, que é o arroz e o feijão tropeiro. E dentro dele também tem o pudim, né, que é uma sobremesa que também tem dentro do food truck de espetinho. Daí também tem um terceiro aí, o food truck de hambúrguer artesanal, com chopp também, suco, refrigerante, também tem a sobremesa aí, o pudim, né. Todo mundo também gosta, ama esse pudim, que é o pudim de leite condensado que a gente faz também, que é maravilhoso. Legal. Então, assim, para você que ama culinária mineira, né? Gosta da Vem comida nos mineira visitar aí. e experimentar o melhor da gastronomia mineira. Legal. E uma coisa que as pessoas que podem frequentar, daí no caso são qualquer pessoa, e Isso. em relação ao condomínio, o condomínio pode contratar? Como que funciona? Isso, os síndicos, né, que entram em contato com a gente, pode nos contratar para estar atendendo de 15 em 15 dias, uma vez por mês, dias fixos, né? Os eventos em gerais, a gente atende aniversário, casamento, inauguração de loja, confraternização, né, de empresas, eventos em geral, né, que a gente atende aí. Então, Legal. todo esse tipo Entendi, de público. entendi. E em frente ao condomínio, inclusive, tem gente que fala assim, mas como que eu vou? Tem bastante condomínio que a gente atende em frente ao condomínio que vocês podem estarem indo, né? Tem condomínio que é fechado, que daí não dá, né? Que daí é dentro do condomínio. Mas a maioria dos condomínios que a gente atende é em frente ao condomínio, que daí todos estão aí livres para estarem nesse Legal. Maravilha. Conhecemos aí, então, um pouco, não é? É a ponta aqui, né? Claro, conhecemos de fato, assim, a história, mas conhecemos aqui a ponta do iceberg aqui da história do Tudo de Bom Food Truck, né? Uma história que vocês inclusive pode continuar esse assunto, que nem colocou aqui o Pablo, tá escrito lá, Tudo de Bom Food Truck. Legal, gente. Gostaria de mais uma vez agradecer ter topado o desafio aí de estar aqui no podcast Tá em Alta. Gostaria de agradecer cada um que acompanhou até aqui. Eu me chamo Alter Godoy e este foi mais um Tá em Alta podcast.